Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Aí, Daniel. E aí, já Olá. voltou para casa, Daniel? Não, ainda não. Tem que comprar a passagem de trem ainda. Isso. E cuidado, hein? Você faz favor. Sim. Muito cuidado. Ei, gente, Vitor, Karine, Nayara, Felipe. Tá joia, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu abrir aqui nosso material para a gente dar início. Nossa, que calor que tá fazendo hoje. Fora hoje, quase todos os dias, mas hoje parece que tá cada dia pior. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vejamos. Pronto. Acho que está, né? Projetado. Então, gente, vamos dar início na nossa quinta-feira. A gente já tá no esquenta, né? Esquenta para o final de semana, ou coisa boa. É sempre uma bênção. Ó, hoje esqueci de pegar minha água. É sempre uma bênção quando a gente vai caminhando para o final de semana, né? Então, vamos aqui para a gente poder dar prosseguimento. Hoje, vou apresentar a vocês, a gente vai ter um vídeo, a gente vai ter uma atividade que eu coloquei para vocês no joguinho, tem Kahoot, enfim. Mais uma vez, tentando colocar essas coisas assim no decorrer para quebrar, né, aquele gelo. Pedir a vocês participação, qualquer coisa que, assim, eu acho que o assunto a partir de hoje, né, quando a gente fala da biofísica, porque hoje é a biofísica propriamente dito, né? Gente, acho que os meninos pegaram meu negócio aqui. Hoje nós vamos tratar da biofísica propriamente dita, porque até então, né, nós estávamos apresentando os aspectos básicos ali da física, e eu chamei a atenção de vocês, que é importante, mas que nós estávamos vendo aquelas características, porque depois nós iríamos vendo o contexto aplicado ao corpo humano, né? E hoje a gente vai dar início a isso, porque hoje nós vamos iniciar a unidade 2, tá? Então, espero que ainda fique mais agradável, para que vocês possam se interessar mais. Enfim, logicamente que tem a aplicação daquilo que a gente viu anteriormente, né? Mas agora dentro de um contexto orgânico, tá bom? Mas antes em si, eu queria dar aqueles meus lembretes, né? Essa semana eu tenho feito isso com todas as minhas turmas, no sentido de alertar, né? Então, olha só. Ontem a gente teve até a oportunidade de conversar diante da pergunta do Daniel, e é o que eu, na verdade, eu sei que eu tinha falado na turma de biologia molecular. A aula prática presencial, ela foi cancelada, né? Nós tínhamos ela agendada para a semana que vem, dia 25. Ela foi cancelada conforme o aviso institucional, né? Eu também, semana passada, encaminhei para vocês. Foram as duas turmas que eu encaminhei, para as duas disciplinas, para biomol e para biofísica, né? Porque nós tínhamos essas aulas práticas agendadas para a semana que vem. Então, em virtude de tudo que a gente está vivenciando nesse momento, né, que infelizmente piorou ainda mais o cenário da pandemia, nunca tivemos tantos casos, né? Então, foi uma situação do município e a instituição acatou, né, essa resolução, tá? Então, tão logo nós possamos reagendar, né, essas práticas, vai ser um prazer, tá bom? Então, nós vamos aguardar aí, deixa as coisas, né, a gente se organizar aí, Deus abençoar que esse momento passe o mais rápido possível, né? Para que a gente possa se encontrar e realizar essas práticas, tá bom? Bem, quero também lembrar que até semana que vem a entrega, né, de atividade do artigo científico, conforme o cronograma, conforme o que a gente já falou, né? Na verdade, isso aqui não é novidade, não. Eu só estou, assim, lembrando a vocês, porque como tudo passa muito depressa, às vezes, se a gente deixar o cronograma ali de lado, na hora que a gente vê, já foi, né? Então, assim, não deixem de ficar atentos com a atividade,
que a entrega, hoje eu até vi, o Vitor encaminhou, viu, Vitor? Eu vi, eu não tive a oportunidade de abrir, de lançar nem nada, de salvar o arquivo para corrigir tudo, mas eu vi que você encaminhou, tá? Amanhã, na hora que eu tiver essa possibilidade de entrar, de olhar, de salvar o arquivo, eu te dou o retorno, tá bom? Eu ia falar isso mesmo, que eu fiquei em dúvida, já que, né, você sempre retorna. Não, eu cheguei, eu entrei agora à tarde, rapidinho no meu e-mail, aí eu vi que tinha lá a sua mensagem, tá? Só não tive a oportunidade realmente de salvar o arquivo e te dar o retorno, mas pode ficar tranquilo, amanhã eu faço Professora. isso. Oi, diga, Daniel. Esse trabalho é entregar por e-mail? Eu achei que a gente ia ter que apresentar. Entrega no dia 25. É de entrega, quer ver? Deixa eu, inclusive, conferir aqui, porque é tanta coisa diversificada, mas se não me engano, ele é realmente de... Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui na pastinha, para não falar coisa errada. Física e biofísica. Trabalha com artigo científico. Dia 25. Isso. Deixa eu ver aqui. Após a leitura, uma pesquisa... Não, eu acho que é só entrega mesmo, o Daniel. É isso mesmo, deve ser enviada até o prazo máximo estipulado. Essa de física e biofísica, essa do artigo, é só encaminhar, tá bom? Ok, eu vou cancelar minha roupa que eu escolhi para apresentar. Oi, gente, mas esquenta não. Você aproveita a roupa para apresentação das outras atividades, das outras disciplinas, tá bom? Tá Não bom. vai perder roupa, não. Você pode entrar assim na beca, não tem problema nenhuma. Aqui, ó, é porque essa não é o caso, mas as outras, né? Tem outras disciplinas, a de criptógama, né? Então, assim, não se preocupe, pode aproveitar. A gente vai ter o prazer de vê-los, então não tem problema nenhum, tá bom? E fazer as atividades de aprendizagem e diagnóstico no portal, que como eu tenho falado, né? Vocês já ouviram, mas é mesmo, porque eu entrei em todas as disciplinas para poder ver o andamento do curso, né? E eu vi que alguns entraram e já fizeram alguma coisa, mesmo assim não muita coisa, e tem gente que nem entrou no portal. Então, eu peço a vocês, não deixe para a última hora, faça essas atividades que são fundamentais, né? E, inclusive, o desafio nota máxima, porque é importante, ele tem a ver com nota transversal, né? Que se você fizer o desafio nota máxima, você está aproveitando para todas as disciplinas. Então, não deixe de fazer. Aprendizagem, diagnóstico e desafio nota máxima, tá bom? Então, é só porque é importante deixar aqui registrado, lembrá-los, né? Em relação a isso, fiquem atentos aos cronogramas e ali a distribuição de pontos das atividades. Semana que vem é uma semana, né? Que acho que de uma maneira geral, nas disciplinas, tem entrega, tem apresentação, né? Então, assim, fiquem atentos para, né, para não perder data, tá bom? Bem, no mais, vamos agora dar prosseguimento. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém pode ficar à vontade. Ok? Então tá. Então vamos dar prosseguimento, então, à nossa unidade 2, né? Essa semana que nós estamos apresentando, iniciando com a unidade 2. E como eu falei com vocês, agora a gente entra de fato, porque a nossa disciplina é física e biofísica, né? Mas ela tem aquela parte introdutória dos conceitos básicos da física, dos quais a gente recorda elementos que nós vimos lá no ensino médio, né? Enfim, e agora a gente vai aplicar, que é o grande interesse nosso, a aplicabilidade daqueles conceitos. Por exemplo, hoje mesmo vou falar com vocês da lei de Néssia, né? A primeira lei de Newton, que nós comentamos semana passada, apresentamos, relembramos semana passada, mas vocês vão ver que ela também se aplica aqui, na hora que a gente fala dos fluidos. Então, eu acho que fica mais gostoso. Para a gente que é biólogo, acho que a gente gosta de ver as coisas aplicadas, né? No contexto orgânico. E embora, logicamente, a gente fale aqui muito do contexto do organismo humano, mas a parte circulatória, ela
acaba interagindo, né, com outros organismos também, né? Desde que tenha ali circulação sanguínea, enfim. Então, dá para a gente ter esse contraponto e aplicabilidade. O que faz a gente, como biólogo, achar mais interessante? Eu sei disso, né? Então, olhem só. Na hora que a gente fala de uma maneira geral, né? E até então, se a gente observar, até semana passada nós estávamos falando de componentes que eram componentes sólidos, né? A gente dava como exemplo aqui um caderno, algo que a gente faz uma força, que a gente empurra uma caixa, né? A gente estava falando sobre exemplos de sólidos. Só que a gente sabe que os corpos eles possam se apresentar. Nós temos literalmente a composição dos elementos que podem ser observados, como sólidos, líquidos e gasosos. E isso, né? Por que eu estou falando disso? Porque hoje, a partir desse momento, né, na hora que nós vamos literalmente falar sobre a biofísica dos fluidos, nós vamos tratar justamente desse outro cenário, que fazem parte, né, os fluidos orgânicos, o líquido e o gás. Então, é importante a gente perceber até que ponto algumas características que nós falamos, eles de fato interferem, estão aqui presentes, ou eventualmente alguma característica mais específica, tá? Então, é isso que a gente vai ver. Como? Será que tem diferença? Será como que aquelas forças que nós vimos até então, como que elas interferem em relação aos fluidos? Ou seja, em relação àqueles componentes que estão no estado líquido e gasoso, tá? Bem, e nós percebemos, né? Vamos poder perceber ao longo da aula que, na verdade, os fluidos eles têm características diferenciadas, né? Ele não necessariamente interage da mesmíssima forma como a gente vê a interação, por exemplo, nos sólidos. Tem pequenos detalhes, né? Por quê? Eles têm características clássicas. Na hora que a gente pega um sólido, ele tem uma estrutura física já bem determinada, né? Na hora que a gente fala de um líquido, na hora que a gente fala de um gás, nós sabemos que eles vão ocupar, por exemplo, o espaço físico do local que eles estão ocupando, que eles estão inseridos, né? É diferente. Uma grande característica, eu vou pontuar mais à frente para vocês, mas uma grande característica dos fluidos, eles poderem escoar, né? Eles escoam. É diferente do sólido, que é uma estrutura que eu chego, que eu pego, que eu ponho, né? Que eu tô aqui com a gente, ó. Coloquei sobre a bancada. Tá aqui, né? Agora não. Se porventura eu derramo um líquido aqui na bancada, ele escoa, né? Ele tem essa capacidade. Então, acabam sendo características que interferem, sim. Né? Então, o que a gente observa que essa maneira como eles se comportam interferem diretamente em alguns pontos do que a gente vê aqui sobre essas forças, né? Olha só, acabo de comentar isso aqui com vocês. A principal diferença é que os fluidos escoam, né? E eles literalmente vão assumir o formato do recipiente que eles estão. É diferente, por exemplo, eu coloco 1 litro de água numa garrafinha PET. Ok, ela tá ali e vai obedecer o formato da garrafa. Eu coloco 1 litro de água numa bacia. Ou eu coloco 1 litro de água, por exemplo, eu distribuo em forminhas, né? Então, assim, aquele líquido, ele acaba tendo a capacidade de ocupar o espaço físico do recipiente. E aí ele tem aquele formato, né? E a principal característica, como a gente falou, essa característica dele escoar. Então, é mais fácil, né? Ele acaba fazendo e saindo daquele ambiente também de uma maneira mais fácil.
E até por isso, pela capacidade de escoamento que nós conseguimos observar, e isso que a gente vai verificar aqui, que dentro, né, dessa mecânica, dentro dessa aplicabilidade da física sobre os fluidos, nós denominamos em duas grandes categorias. Quando eu falo o mecanismo hidrostático e o mecanismo hidrodinâmico. O que isso tem a ver? Hidrostático, quando o líquido está estático. E hidrodinâmico, quando o líquido está em movimento. Tá? Faz diferença? Faz. Né? Uma coisa é ter um líquido dentro de um recipiente, uma situação estática. Outra coisa é ter aquele líquido ali, ó, fluindo, né? Então, acaba que isso é importante a gente verificar aqui. Nós também vamos perceber que existem aqui vários conceitos dos quais nós já empregamos, eu tenho certeza, né? Todos nós, todos vocês já empregaram esses conceitos. Nós, até instintivamente, nós já sabemos até quais são esses conceitos, mas nós vamos ver de uma maneira mais específica aqui, já que nós estamos falando dos fluidos. Quais conceitos são esses? Pressão, né? Viscosidade, aqui até para ilustrar, né? O tanto que uma determinada substância possa ser mais ou menos viscosa, porque isso interfere, né? Escoamento, difusão, osmose. Então, são conceitos dos quais nós já empregamos, dos quais vocês já empregaram esses conceitos em outras disciplinas, mas que aqui a gente vai recapitular para a gente perceber, dentro desse contexto da biofísica dos fluidos, como que eles, de fato, né, são importantes. Inclusive, eu fiz, né, você sabe que eu estou fazendo aqueles joguinhos e incluo para vocês, justamente um joguinho, esse é o único do dia, mas é porque depende muito do conteúdo, né, para ver o se é possível ou não. Eu fiz justamente com esses conceitos para vocês, tá? Para ajudar vocês a fixarem e a trabalharem com isso depois em casa. Mas isso foi a minha introdução, né? Na verdade, quando o professor começa um assunto, eu sempre penso isso, mas eu acho que é todo professor. A gente pensa assim, o tanto que eventualmente aquele assunto possa ser de interesse para o meu aluno, né? Por mais que a gente saiba que as áreas são diferentes, a biologia é muito ampla, mas aonde é que eu posso pegar o meu aluno em termos de interesse? Por isso que eu acho que nessa unidade 2, falar sobre a biofísica, ela se torna muito mais fácil para a gente, porque nós vamos contextualizar. Nós não vamos falar só dos aspectos físicos, conceituais, nós vamos aplicar tudo isso e, particularmente, é por isso que eu coloquei essas duas imagens, nós vamos falar da biofísica dos fluidos com ênfase à característica circulatória e a característica da filtração do sangue pelos rins, né? Então, a filtração renal e o sistema circulatório. Porque ali nós literalmente estamos falando e interagindo a esses sistemas fluidos orgânicos, tá bom? Então, por isso que eu acho que é fundamental para a gente entender um pouquinho, e eu quero chamar a atenção de vocês de que muito mais do que necessariamente decorar fórmula, eu acho que é muito mais gostoso a gente entender o raciocínio da coisa. Né? Pra gente que é biólogo, a gente entende muito mais, é muito mais gostoso você falar, realmente faz sentido. Pela historinha que a gente coloca na mente, por aquilo que eu estou interagindo, por aquilo que eu estou pensando e colocando a biofísica dentro daquela parte conceitual que vocês já passaram por elas, né, em outras disciplinas, mas, então é por isso, por esses aspectos biofísicos que nós, na verdade, temos determinadas características do sistema circulatório, tá? E também do sistema de filtração renal. Então, é isso que a gente vai trabalhar.
quando nós falamos do sistema circulatório, o que faz, o que é fundamental, é que ele é um sistema cujo sangue, né, o fluido, ele está se movendo constantemente, né? Porque na hora que ele para, aí aqui não tem mais vida, né? É fundamental aqui, na hora que a gente fala do sistema circulatório, nós estamos falando de de uma bomba pulsátil, e vocês vão ver, ela é muito importante, né? A gente já sabe que é importante, mas no contexto, ele promove, né, alterações, ou colabora para a situação de realmente propulsão e alteração de pressão no sistema circulatório, né? E, logicamente, por uma rede enorme, porque são quilômetros de vasos que faz uma estrutura corporal poder fazer com que seu sangue possa circular, né? Então, isso que a gente vai imaginar. Agora, também é importante, eu quero que vocês tenham em mente, prestem atenção até no próprio desenho. O sistema circulatório é um sistema do qual ele tem vasos com diferentes calibres, né? Se a gente recordar, qual que é o vaso de maior calibre do sistema circulatório? As artérias. As artérias, né? Mais particularmente, se eu falar qual que é a de maior calibre, a artéria aorta. Aorta. Né? Exatamente. E os vasos de menor calibre, como que nós denominamos? As veias. Tem os capilares. Isso. Ainda de menor calibre, né? Porque realmente as artérias apresentam maior calibre, em seguida nós temos os vasos venosos e aqueles mais fininhos, mais delicados, são o que nós denominamos de capilares, né? Então, isso, e por que eu estou falando disso? Ah, professora, mas não é anatomia. Não, tudo bem. Mas eu quero que já abrir a mente de vocês, porque nós vamos falar deste sangue circulando pelo nosso corpo. Só que a gente tem que imaginar que esse sangue vai circular e ele vai passar por vasos que vão ter calibres maiores, calibres menores. Vou fazer uma comparação bem grosseira. É diferente, né? Se a gente falar de ali um trânsito, uma coisa é você ter um trânsito que possa circular em uma avenida larga, muito mais fácil. Agora coloque essa mesma quantidade de carro tendo que circular numa ruazinha bem estreita, que só passa um carro por vez. Então, essa comparação grosseira, sim, mas só para a gente perceber, olha, existem características aqui envolvidas, né, para essa circulação desse sangue. Existem detalhes aqui que são interessantes, porque tem a ver, sim, porque o nosso organismo, ele vai ter ali esses vasos que eles não têm um calibre uniforme, né? Eles têm variação, e diante dessa variação, que impacto que a gente possa observar, né? Então, é isso que a gente vai trabalhar. É isso que eu chamo a atenção de vocês, é isso que eu convido vocês a gente poder conversar, né? A interessar por esse assunto circulatório, que eu acho que é um assunto interessante, gostoso de falar. A gente observa muito da biologia aqui, né? Dos aspectos anatômicos, fisiológicos e a física aplicada, tá bom? Aqui é para chamar a atenção de vocês de algo conceitual que eu já até falei no início, né? Que quando a gente estuda os fluidos, por eles terem a possibilidade ou de ficarem parados, de estarem parados, ou de escoarem, de se movimentar, é que nós temos aqui dentro da mecânica a mecânica hidrostática e a membrana mecânica hidrodinâmica, tá? Justamente por essas duas possibilidades. Fluidos parados, fluidos em movimento. Então, é por isso é uma terminologia, aliás, são duas terminologias, né?
das quais são muito aplicadas, que com certeza, se vocês pegarem, inclusive lá no próprio site tem uns artigos sobre fluidos, né? Quando a gente pega um artigo falando sobre isso, nós observamos, tem essa nomenclatura, eles fazem essa menção, então é importante daqui, só para a gente contextualizar, né? Bem, e aqui, chamando atenção para algo que também que eu comentei anteriormente, que os fluidos são esses dois pontos aqui, né? São esses dois componentes, quer sejam observados no estado líquido ou no estado gasoso, tá? Bem, e agora vamos ver. Até então, nós observávamos e nós falamos sobre a força, né? Que a força, existe uma força sobre o corpo, né? Mas nós falávamos de estruturas sólidas, né? Então, tinha uma força, tem uma pressão e eu tenho um corpo sobre um substrato, um corpo sólido sobre um substrato. E aí? E agora, quando a gente fala desse líquido, será que é a mesma coisa? Será que eu posso representar da mesma forma? Bem, a gente percebe que não, né? Que o que eles até caracterizam é que o líquido, ele é como se eles fossem várias partículas sólidas independentes, né? São várias partículas que agem de uma maneira independente. Então, na hora que a gente imagina esse líquido ser submetido a uma força, as partículas desse líquido, né, eles vão assumir padrões diferenciados. Então, é por isso que depende muito ali do componente em si, aonde esse líquido, inclusive, está armazenado, né? A posição desse líquido em relação até mesmo à própria estrutura ali do pote. Então, existe uma variação em relação a isso. E nós vamos exemplificar aqui, inclusive, existe isso que nós estamos falando, essa alteração, né? Ela é observada, inclusive, no próprio organismo humano, tá? Aqui, isso faz, né, também um diferencial, eu comentei com vocês que o que difere os líquidos dos sólidos é o fato deles poderem escoar, e de fato né, e isso significa que é uma propriedade que o líquido tem que o sólido não possui. Então, por isso que eu comentei com vocês, que nós podemos estudar, nós temos aqui a empregabilidade dessa física aplicada ao líquido, como se eles fossem populações de pequenos sólidos, vários sólidos ali reunidos em conjunto, mas podendo interagir ali e receber essa força de uma maneira diferenciada, tá? A gente fala assim, mas vocês vão ver daqui a pouco no exemplo propriamente dito, tá? E aqui, quando nós temos um fluido que está estático, um fluido que está, por exemplo, contido dentro de um determinado ambiente que não esteja em movimento, nós temos esses conceitos da hidrostática, né? Então, nós vamos aqui considerar um fluido, né, que é uma população de pequenos sólidos, observando as propriedades, tá, tanto dos líquidos como também dos gases, e vamos fazer a definição de pressão, que é justamente uma coisa muito importante que exerce sobre os nossos fluidos, né? A pressão. Com que pressão eventualmente possa, né, estar exercendo sobre um determinado fluido? É importante? É. E não é à toa que na hora que eu falo de pressão e eu falo sobre sistema circulatório, ué, professora, tem a ver com pressão arterial? Total, né? Total. É a pressão que o sangue exerce ao passar pelos nossos vasos arteriais, né? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Só quero colocar para vocês que tem justamente esses conceitos, tem essas características, né? Pressão nós já vimos. Pressão significa força sobre a área.
Então, o que a gente vê? Que pressão é igual a força dividida pela área, tá? Isso significa que se eu tiver uma maior área, eu terei uma menor pressão, né? Isso dá para a gente perceber aqui, que quanto maior for esse A aqui, ó, menor vai ser a pressão, tá bom? Isso é interessante. Diga, Daniel. Eu não entendi direito. Você falou que vai explicar mais para frente a parte de por que os líquidos são pequenas populações de sólido. Eu não entendi essa parte. Isso é conceitual. Eles, na hora de estudar, né? Isso daí, na hora de fazer a definição do entendimento dos fluidos, os pesquisadores, eles perceberam que, porque antes, diante de um sólido, essa questão de força, pressão, eles têm tudo determinado, né? Existe uma força, existe uma pressão agindo sobre esse sólido como um conjunto. Agora, o que eles verificaram? O que é um líquido? Hoje mesmo estou com um copo aqui. Um líquido. Primeiro ele precisa estar num recipiente. Então, na hora que eles verificaram, como que eles poderiam explicar como que existe uma pressão sobre aquele líquido, como existe uma força sobre aquele líquido, eles verificaram que não é constante. Por exemplo, aqui, se eu estou com esse sólido, eu posso falar com vocês que existe aqui uma força única sobre esse sólido. Mas quando eu falo de um líquido, aí eu tenho que analisar ele em particularidade. Como assim? Ele age como se ele fosse vários pequenos sólidos. Então, exemplificando, se eu tiver, né? Mesmo, vamos nos dar como exemplo. Vou me antecipar. Vamos nos dar como exemplo. Eu estou de pé, tá? Eu estou de pé. E aí, logicamente, com a graça de Deus, eu estou viva, meu sangue está circulando. Concorda comigo, Daniel, que eu tenho sangue circulando na minha cabeça, da mesma forma que, ao mesmo tempo, eu tenho sangue circulando nos meus membros inferiores. A pressão, ela é diferente, por exemplo, naquele sangue que está circulando na minha cabeça, daquele sangue que está circulando no meu membro inferior. Por quê? Eu estou de pé, né? Imagine aqui de pé. Eu estou de pé. Então, a pressão, ela é diferente de acordo com a posição que aquele fluido está nessa estrutura corporal ou nesse recipiente, né? Porque nós funcionamos como um recipiente aqui para este fluido. Então, eles perceberam que é como a interação, a explicação física, é como se nós tivéssemos vários sólidos independentes em diferentes posições. Então, é por isso que aí é observado essa característica, e que a gente vai falar disso um pouco mais à frente, Daniel. Inclusive, eu vou te falar em termos, né? Menor, o quanto que ele é menor, tá? Vocês vão ver, tem uma diferença de pressão realmente bem significativa quando a gente observa, por exemplo, indivíduos que estão em pé, tá? Indivíduos que estão sentados, indivíduos, por exemplo, na hora que a gente deita, tá? Enfim, a gente vai trabalhar mais com isso, só mesmo para a gente poder ir entendendo, para a gente ir percebendo que realmente acaba sendo diferente em função porque o líquido ele se comporta diferente, né? Ele acaba sendo direcionado, ele acaba tendo uma aplicabilidade aqui dos valores e das questões relacionadas à física, de pressão, de viscosidade, de fluxo, que são características que a gente vai falar ao decorrer, tá bom? E acredito que vai ficar ainda mais claro para vocês. Eu consigo entender, obrigado. De nada. tenho aqui, né? É um esquema, eu tenho recipiente,
Reparem que eu tenho um recipiente aqui em que tem uma área, né? Uma área A1. Aqui eu tenho uma área A2. Existe uma diferença aqui. Se vocês perceberem, a área A1, ela é uma área mais estreita, né? E aqui, na área 2, uma área mais larga, tá? Identificando justamente isso que a gente está falando. O fluido, ele vai passar em diferentes recipientes. Ora mais estreitos, ora mais largos, né? Então, o que que a gente percebe, né? Que quando uma força, a força ela for constante, né? O que que a gente vai perceber? Que a pressão, imagina, eu estou fazendo a mesma força, eu estou empurrando com a mesma força. Acaba que, para poder passar, né, numa área mais estreita, a pressão tende a ser maior. Para passar numa área mais larga, a pressão tende a ser menor. Vamos dar exemplos, só para a gente perceber. Imagine, gente, imagine nós na sala agora. Nós teríamos que sair, imagina agora ali a nossa sala cheia e de repente a gente tem uma portinha que a gente vai passar, a gente só consegue passar de lado, tá? E todo mundo para passar. Para a gente passar com a mesma rapidez, né, ali, vocês concordam que a gente ia ter muito mais facilidade para passar se eu tivesse um ambiente mais largo? Quando a porta passa um inteiro, passam duas pessoas, é muito mais fácil. Mas quando a área é menorzinha, acaba que a gente passa exercendo maior pressão. A gente passa até com dificuldade, né? Então, isso, eu gosto, eu peço a vocês, né, a boa vontade de observar esses conceitos e tentar aplicar, assim, e levar a mente para coisa do dia a dia nosso, que a gente vai ver que faz sentido. Porque se eu tiver aqui que guardar, né, aqui, ó, força constante, pressão maior, quanto menor for a área. Você fala assim, o quê? Não. Quanto menor tiver ali a área, né? E se eu tiver com a mesma força exercendo, maior pressão você vai exercer sobre aquela área mais estreita. Na hora que a área está mais vasta, está mais fácil de passar, a gente passa mais tranquilo. Então, são coisas que a gente vai fazendo analogia para a gente entender e verificar, uai, não, de fato, faz sentido. E da mesma forma, isso é aplicado. A gente está aqui falando de uma maneira generalizada, mas olhem, aquilo que eu chamei a atenção de vocês, já dá para vocês perceberem um pouco aqui. Eu tenho vasos mais de uma área, né, de um diâmetro menor, e eu tenho vários vasos com diâmetro mais largo. Então, existe e realmente há diferença da passagem do sangue por esses ambientes, né? A pressão, ela acaba sendo maior, né? Na hora de passar por um vaso de um diâmetro menor, desde que eu mantenha a mesma força. Aqui, quando a gente for imaginar, igual aqui nesse recipiente, né? Eu tenho aqui um recipiente e ele tá repleto aqui de líquido, tá? Existe uma pressão. Existe uma pressão sobre esse líquido. Reparem aqui, já que esse líquido está parado, é uma questão de hidrostática, né? Porque ele está parado, ele está em repouso. Reparem que existe uma pressão de uma maneira uniforme a todo ele aqui, né? Uma pressão de fora para esse ambiente. Bem, primeiro, a grandeza escalar de pressão aqui, ela recebe o nome de Pascal, tá? Agora, eu acho que, inclusive, que nesse sentido, vocês acabam entendendo melhor, porque existe uma unidade de medida que é muito familiar a nós,
que é milímetros de mercúrio, tá? Então, essa pressão aqui, ela é medida em milímetros de mercúrio. E aqui existe um exemplo. Ele faz uma pergunta, mas na verdade eu vou utilizar esse exemplo não para perguntá-los, mas para poder apresentar a vocês. Porque a gente está falando aí do fluido e a gente vai contextualizar com o corpo humano. Mas a gente também possa imaginar um ambiente, né? Um rio, um lago, onde o substrato seja irregular, né? Que eu tenho ali um conjunto muito grande ali de líquido. E aí, olhem só, existe uma pressão hidrostática exercendo sobre esse líquido e ele se faz uma pergunta: qual dos gráficos que a gente vai apresentar adiante passa pelos pontos aqui? Ponto A, B, C, D, H, F, né? Ou seja, todos esses pontos. Então, reparem vocês. Isso aqui é uma questão, né? Até foi lá dada pelo nosso livro. Eu acho que é interessante colocar isso para vocês. Aí ele pergunta, dessas representações aqui, ó, qual que representaria melhor a variação da pressão ao longo daquele ambiente, né? Bem, reparem vocês que esse ambiente ele é irregular, de fato é. Mas essa pressão aqui, ó, que é como nós podemos observar aqui, essa pressão, ela está uniforme em toda essa superfície. Então, é por isso que se nós tivéssemos que representar aqui, né, escolher qual desses gráficos melhor representa a pressão que está exercendo sobre aquele líquido, nós poderíamos escolher a letra E. Por quê? A pressão hidrostática, ela está uniforme em toda a superfície de cima, independente de estar irregular nesse substrato, tá? Então, nós aqui nessa situação, nós poderíamos escolher, né? É como, vou até fazer uma comparação aqui. É como se nós... Oi, pode falar? Mas na pergunta está pedindo a pressão hidroestática? A pressão, sim. Aqui, ó, inclusive pressão hidrostática. A pressão ao longo da linha. Vou até me adiantar. É porque essa figura 2.3. Sim, figura 2.3. Aí Então, dos gráficos da figura 2.4. Por quê? Figura 2.4 é aqui. Destes gráficos, Daniel, qual que você considera ser mais representativo da pressão que está acontecendo nessa imagem? Entendeu? Sim, mas a pressão hidroestática é somente a superfície ali, que está toda certinha. Isso, exatamente. Mas nos pontos A, B, C, D, E, não seria diferente, não? Não. Aqui, eles não vão interferir sobre a pressão hidrostática. Eles não vão interferir. Eles não interferem sobre essa pressão hidrostática aqui. Vou te dar um exemplo, talvez isso fique mais claro. Daniel, vou agora contextualizar conosco. Se eu estiver de pé, eu tenho alternância de pressão ao longo do meu corpo. Se eu deito, a pressão ela vai ser uniforme ao longo do meu corpo. Porque, olha, uma coisa, eu aqui está de pé. Mas na hora que eu deito, eu vou ter uniformidade. A pressão vai ser a mesma ao longo de toda a superfície. Eu não sei se isso ajudou você a perceber qual que é essa diferença. Na verdade, não, porque assim, no ponto A, a pressão é diferente do ponto B, certo? Não, esse declive que está acontecendo aqui, Daniel, ele não está interferindo na pressão hidrostática.
Aqui, ó. Então, eu coloco aqui para você, ó. A pressão externa é a mesma sobre todos os pontos do plano horizontal. Independente da geometria, independente daquilo que está embaixo. Aqui, ó. Independente dessa irregularidade. E mesmo porque aqui você está falando que está tudo paradinho. Então, a pressão ela está aqui de uma maneira uniforme, da mesma forma ao longo de todo esse eixo aqui que você verifica na superfície. Depois você vê pode falar. É porque o que me confunde é o seguinte, quanto menor a área, maior a pressão, não é? Tá, mas aí, olha só, o Daniel, aqui tá hidrostático, aqui tá parado. Se eu falar, né? Concordo com o que você está falando, mas aí você está falando de uma situação de movimento. A passagem de um fluido para uma área que é mais fininha, mas de um diâmetro menor, vai ter uma pressão maior, concordo com você. Mas aí você está falando de uma situação de movimento, uma questão de hidrodinâmica e não hidrostática. Ok, obrigado. Tá bom? Tá? Só para a gente, para assim, porque são detalhes mesmo, né? Afinal de contas, é por isso que, inclusive, tem essa definição, né? Há situações que você possa analisar de um fluido parado, num copo d'água, um fluido parado dentro de uma caixa d'água, né? Sem ter vazão, sem nada, está simplesmente ali contido. Agora, outra coisa é esse fluido circulando. Aí entra o que você falou, Daniel, que concordo e que, na verdade, é o que mais a gente vai trabalhar, porque no corpo humano, um corpo com vida, o fluido está circulando. Aí você fala, então por que você está apresentando isso? Porque o nosso livro coloca tanto a parte hidrostática quanto a parte de hidrodinâmica. Embora, quando a gente contextualize o corpo humano, eu estou falando da hidrodinâmica, eu não vou deixar de pontuar isso aqui para vocês, mesmo porque eu até acho interessante, porque eventualmente uma questão dessa, ela possa aparecer para vocês, até mesmo do contexto ecológico, né? Então, eu não me eximi de realmente apresentar, porque, de fato, esse é um conceito da hidrostática aqui que é interessante, que a gente fala de uma maneira geral dos fluidos, quer seja ele em repouso e depois em movimento, ok? Então, aquela fórmula de pressão igual a força dividido por área, eu só posso calcular quando for uma situação hidrodinâmica. Isso. Se aplicar Ok. na hidrodinâmica. Tá? E aqui. Aqui. É literalmente para chamar atenção. Eu até me antecipei, porque eu acho que tem hora que, na hora que a gente fala do corpo humano, a gente exemplifica, né? E na hora de apresentar um conteúdo, nessa exemplificação, às vezes o aluno consegue entender, perceber o caminho, né? Do que é. Porque eu acho também essa parte, aquilo que eu falei com vocês. Eu quero que vocês muito mais percebam a história, entendam os conceitos, do que necessariamente decorar, né? Porque aí eu acho que fica muito mais fácil. Porque aí na hora que você lê uma frase, se você comparar, você vai conseguir, né, verificar se ela é verdadeira, se é falsa. Por exemplo, no Kahoot. No Kahoot, que eu vou colocar para vocês testarem isso, se vocês pararem para pensar no que está ali escrito, não estou mexendo com decoreba, você verificar, faz sentido? Você vai com certeza dar a resposta correta, tá bom? Então, olha só.
embora eu peço para refletir, que eu acompanho o raciocínio do livro, mas eu já dei esse exemplo, né? Nós temos a alteração da pressão arterial de acordo com a nossa postura. E eu tenho certeza, né? Todos nós já sentimos, às vezes, alteração da pressão. A gente sabe que, eventualmente, tem pessoas, inclusive, que têm hipotensão ortostática ou hipotensão postural. Não sei se vocês já ouviram esses termos. Mas mesmo que não tenham ouvido os termos, eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso. Quem é que às vezes está ali embaixo, né, fazendo uma atividade ali no chão, com a cabeça muito virada para baixo e de repente você levantou repentinamente. E no que você levantou rápido, você sentiu uma certa tontura, né? Acredito que já tenha acontecido isso com todos, ou quando a gente coloca o despertador e a gente coloca ali um sonequinho mais um tempinho e de repente se acorda com aquela sensação de ter atrasado horrores. E na hora que você acorda meio no de repente, você, nossa, meu Deus do céu, fiquei tonto. Não, espera aí. Aí você pensa, hoje é hoje, né? Bem, por quê? Existe justamente essa alteração, né? Esse reflexo, essa situação de às vezes a gente sentir uma tontura, tem a ver diretamente com a alternância da pressão, porque foi inclusive muito rápida, que você de repente provocou no seu organismo. Porque você estava numa posição e alterou essa posição de uma maneira muito rápida. Nós temos até mecanismos orgânicos que tentam minimizar, porque não é sempre que a gente sente isso, não, né? Não é sempre, não. Mas já aconteceu isso com a gente algumas vezes. Então, normalmente, a gente tem um mecanismo que ajuda a regular isso, para que isso não seja contínuo, não seja tanto. Mas, isso é um exemplo de alteração da pressão em função, né, dessa alteração postural. E isso tem a ver com o quê? Com o que a gente está falando. Por quê? Uma coisa é você estar deitado, outra coisa é você levantar. Você provoca, e principalmente quando isso é muito rápido, né? Muito repentino, então possa, de fato, promover ali. Depois você recupera, não é que vai ficar tonto o dia todo, nada disso. Passa um pouquinho e você até esquece que isso aconteceu. Mas o fato é que o nosso organismo, né, tem possa ter essa percepção, ter essas diferenciações e a partir do momento que nós temos algumas alterações pressóricas no nosso organismo, nós temos algumas manifestações clínicas, como tontura, né, como algumas sensações ali de desconforto que podem acontecer para nos chamar a atenção, tá bom? Existe aqui o que a gente fala de princípio de Pascal. Até chamei a atenção, né? Pascal é justamente o nome que se deu a um filósofo francês, né? Que enunciou justamente esse conceito de pressão produzido sobre um fluido, né? E essa pressão, ela transmite sobre o fluido e, inclusive, sobre a parede pelo qual esse fluido está passando. Então, ele utiliza, né, até a própria fala que a pressão igual a Pascal é uma menção que se dá a esse filósofo, né, do qual definiu essa característica e que, logicamente, impacta sobre nós a partir do momento que isso significa que o fluido, que no caso específico, o sangue, ele exerce uma pressão sobre os nossos vasos sanguíneos. Ai, professora, mas o que tem isso? Tem, que vocês já ouviram falar. Pressão arterial alta é prejudicial à nossa saúde. Pressão arterial alta, os indivíduos hipertensos, a partir do momento que eles são diagnosticados
com hipertensão, ele já tem a sua expectativa de vida mais reduzida. Ah, professora, eu tenho, meu avô é hipertenso e ele já está com 100 e tantos anos. Ok, uma bênção, ótimo. Mas o fato é que, de fato, ter o diagnóstico de hipertensão não é não coloca o nosso organismo, significa que ele está em defasagem. O bom é que a gente tem valores pressóricos considerados normais. E o que tem a ver com o que eu estou falando? É porque pressão arterial ainda mais elevada significa uma força maior exercendo sobre os nossos vasos. Isso significa que, se isso demorar muito, isso possa fazer, não é obrigatório, tá, gente? Mas isso possa fazer com que aquela pessoa, por exemplo, tenha maior propensão a ter um acidente vascular encefálico, um rompimento, possa ter hemorrágico, né? Inclusive um AVE hemorrágico. Por quê? Pressiona. Olha, se a gente pressionar muito para poder toda hora abrir uma porta, passar, empurrar, 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 vai ter uma hora que você vai estragar, aquela porta vai ceder. Da mesma forma, a gente pode imaginar o nosso vaso sanguíneo. Se tiver, que é por isso que eu estou falando aqui, né? Pascal definiu que existe uma pressão do fluido sobre a parede do recipiente pelo qual ele está passando. Então, contextualizando, o sangue exerce pressão ao passar sobre os nossos vasos. E, logicamente, se a pressão for além daquele patamar considerado normal, e isso se prolongar, né? Isso possa gerar prejuízos circulatórios sérios, tá? Então, isso que eu acho que é importante a gente verificar. O que esses conceitos impactam de fato naquilo do qual a gente ouviu falar, do qual a gente já estudou, e a gente consegue, então, entender por que de fato, né? E aquilo que a gente está ali é biofísica. Isso que a gente fala, embora lembre, professor, isso tem a ver com o sistema circulatório que nós vimos da morfo, ok, mas isso é biofísica, tá? Então, e quando a gente fala pressão arterial, porque o que a gente faz aferição é a aferição da pressão arterial, ou seja, é a pressão que o sangue faz ao passar pelas nossas artérias. Uai, professora, mas o sangue não exerce pressão em todos os vasos? Concordo. Mas por que a gente afere a pressão arterial? É porque nas artérias que o sangue passa exercendo maior pressão. No vaso venoso, no vaso, nos capilares, eles tendem, porque, embora eles tenham um diâmetro menor, eles tendem a ter uma área física maior. Então, é muito importante isso, tá? E uma coisa também, a artéria, igual a artéria aorta, né? A artéria aorta, ela tá ali, ó, associada diretamente ao nosso coração. O sangue, na hora que o sangue sai do nosso coração para ser bombeado para o nosso corpo como um todo, ele sai através da artéria aorta, né? Então, ali, naquele momento, é onde que ele está saindo ali do coração, que funciona como uma bomba pulsátil, né? Bomba propulsora. Ele vai sair ali, ó, a todo vapor, tá bom? É por isso, inclusive, que ela é espessa. Do ponto de vista histológico, se vocês recordarem, ela era um vaso espesso, grosso. Por quê? Para ela dar conta, né? Aqui, eu achei interessante, vou colocar isso para vocês, porque ele trabalha com esse aspecto circulatório, que ajuda vocês a recordar, e também com esse aspecto visual, né, dos vasos. Então, deixa eu colocar aqui, eu mexi, tá? Vou colocar, vou projetar para vocês. Só um minutinho, por favor. Deixa eu colocar.
Só um minutinho. Aqui, vou compartilhar. Espera. Aqui. Aqui, vou compartilhar. Vou colocar som que ele tem. Ah, não. Aqui, aumenta aqui, ó. O corpo foi Olha feito só. para se movimentar, nada ficar parado. É preciso circular. Para mover-se em uma explosão de força, o corpo precisa de energia. Energia da vida. Ela é fornecida pelo oxigênio que puxamos para dentro dos pulmões. Ele é levado para todo o nosso corpo pelo sangue. Quer saber como? Então, vamos viajar pela circulação sanguínea. Prepare-se para aprender sobre um dos sistemas mais importantes do corpo humano, o sistema circulatório. O sistema circulatório cardiovascular é formado pelo coração e vasos sanguíneos. As artérias levam o sangue que sai do coração. Os capilares são vasos muito finos que unem as artérias às veias e fazem a troca de gases e nutrientes entre o sangue e os tecidos. As veias trazem o sangue dos tecidos, rico em gás carbônico, de volta ao lado direito do coração, onde é levado aos pulmões pelas artérias pulmonares, recebe oxigenação e chega ao lado esquerdo do coração pelas veias pulmonares. Do coração, ele é bombeado pela artéria aorta para as diversas partes do corpo. Leva oxigênio às células, retira delas o gás carbônico e retorna ao coração, completando o ciclo que se repete continuamente. A movimentação do sangue é sempre regular e segue a mesma direção devido às contrações rítmicas do coração. Os vasos sanguíneos funcionam como uma autoestrada, interligando todo o corpo. O plasma é a parte líquida do sangue, composto por proteínas, sais minerais e outras substâncias dissolvidas em água. Ele permite a circulação das células sanguíneas. Veja, aquela célula é uma hemácia. Ela é responsável pela distribuição de oxigênio pelo corpo e pela retirada de gás carbônico das células. Uma curiosidade: o sangue é vermelho porque a hemácia possui uma proteína chamada hemoglobina, que contém moléculas de ferro em sua estrutura e, quando oxidadas pelo oxigênio, tem cor avermelhada. Então, vamos resumir essa história. Funciona assim: quando respiramos, o sangue é oxigenado nos vasos pulmonares e é levado às câmaras esquerdas do coração, de onde é bombeado através da artéria aorta aos tecidos do corpo. Este sangue leva oxigênio às células, retira o gás carbônico e retorna ao coração, completando o ciclo que se repete continuamente. Quando o corpo absorve o oxigênio, ele gera energia para seu funcionamento. Energia que gera força e nos faz movimentar e viver. Ok. Eu acho importante porque a gente está falando disso toda hora, né? E dá uma parte gráfica aqui que a gente não consegue, às vezes, alcançar. Porque fica bonito, né? Eu acho toda essa parte muito bonita. Aí, isso, tá? Bem, e aqui, né? Quando a gente literalmente caminha, imagine tudo isso que a gente está falando e colocando ali, né? Nesse aspecto desse sangue, igual a gente acabou de ver aí no vídeo, chamando atenção, né? Até na verdade eu achei esse vídeo que eu queria uma questão, um mini videozinho mostrando a passagem do sangue pelo vaso, né? Então, quando esse sangue está ali passando, se movimentando, nesse conceito de hidrodinâmica que nós estamos falando, né? E ele precisa, o nosso organismo, né? Quando a gente contextualiza nesse sentido, ele precisa a todo momento estar em movimento total. Tanto é que quando o indivíduo tem uma parada cardiorrespiratória, significa
aquela situação de movimento, de circulação, ela para. Isso é absolutamente comprometedor, em função do que a gente acabou de ver aí nesse vídeo. Relembrar, né? Na verdade, nada ali é novidade, só para relembrar a gente em termos desse conjunto. Porque o sangue está circulando, mas ele está levando componentes. Ele tem ali, tem a parte celular, tem a parte plasmática, e ele está carreando oxigênio. Então, na hora que ele para prejudicando o funcionamento orgânico, porque o oxigênio não vai ser levado, né? Uma coisa também que eu quero aproveitar, já que a gente acabou de ver esse vídeo, na hora que ali, né, o autor mostra pra gente o sangue, chama atenção que eu tenho uma parte plasmática, que é a parte aquosa, tem a parte celular, tá? Percebam, tem uma outra característica que nós vamos falar já já, que tem a ver aí, que interfere muito na circulação do sangue, que é a viscosidade. O nosso sangue, existem pessoas que possam ter um sangue mais viscoso do que outros. Vou até contextualizar já de uma vez para vocês perceberem. Quando a pessoa começa a ter uma quantidade de células, né, em uma proporção muito maior do que o esperado, né, ali dentro daqueles patamares considerados normais, o sangue dela se torna mais viscoso, tá? Ah, professora, e o que isso interfere? Interfere, a gente vai ver que quando aumenta a viscosidade, diminui, prejudica a circulação, tá? Então, por isso que eu estou aproveitando, mas para chamar a atenção de vocês, né? Porque são coisas, com certeza vocês já ouviram falar disso, né? Da mesma forma que às vezes as pessoas falam, o sangue de fulano é muito ralinho, qualquer coisinha ele se machuca, tem muita hemorragia, né? Bem, isso na verdade possa ser, existem pessoas que possam ter o contrário, uma quantidade celular aquém do considerado normal. Então, o sangue ele acaba ficando ainda mais fluido, né? Menos viscoso e realmente ele passa, ele tem um fluxo mais fácil, inclusive sendo realmente mais propenso a poder ter perdas, né? Sanguíneas em maior proporção, tá? Então, e é isso que eu acho que é importante a gente trabalhar aqui, né? Nesse conjunto de situações que norteiam o nosso dia a dia. Aqui, por exemplo, né? Quando a gente está com uma seringa. Professora. Oi, pode falar. Oi, é o Pedro. Ei, Pedro, o diga. slide? Passei. Olha. Olha. Eu ainda está em hidrodinâmica. Sério? Pra mim tá na seringa já. Então, já tá na seringa, não tá? Deixa eu ver. Agora tá. Ok? Agora então, tá. Mas qualquer coisa me fala, tá, Pedro? Senão até sair aqui e voltava para regularizar. Mas agora tá na seringa, tá bom? Bem, quem é que eventualmente já, né, não tomou um remédio, às vezes a gente fala assim, precisa ficar aqui internado, né, ou precisa ficar em observação, a gente vai aplicar um remédio via endovenosa, né? Bem, por quê? O que isso tem a ver? Tem a ver que eu tenho, primeiro, é circulatório, segundo, que vai ser aplicado um líquido, que é o fluido, né? O medicamento, ele é também um fluido. Vai ser injetado no meu organismo. Em que se baseia isso? Né? Então, olhem só, por isso que também a imagem aqui é importante. Deixa eu pegar o apontador, né? Olhem, aqui a gente tem uma seringa mostrando que aqui dentro tem um líquido, né? Tanto é que ela tá até vazando aqui, tá até escoando. Qual que é o princípio que se usa para que, de fato, esse líquido possa ser injetado, né? Olhem só, quando a gente introduz essa seringa na veia,
né? E a gente aperta ali o êmbolo, a gente vai, primeiro, que o líquido aqui dentro, igual aqui, ó, ele estava estático, ele estava em repouso. A gente vai romper esse estado de repouso, tá? Como que a gente vai fazer isso? Criar uma aceleração, tanto é que esse líquido, ele vai sair desse ambiente de seringa e vai passar para um outro ambiente, tá? E isso acontece justamente porque nós vamos interferir na pressão, tá? Na pressão. Qual pressão? A pressão que está dentro da seringa, da pressão que está fora da seringa, tá? Literalmente isso. E o inverso também é verdadeiro. Quando a gente vai ali colher sangue. Então, eu tô com uma seringa vazia e vou retirar agora o fluido que vai ser retirado é o sangue. Ele vai sair dos vasos sanguíneos e vai em direção à seringa. Qual que é o princípio? Também vou ter aqui alteração de pressão. Diferenças pressóricas, elas são fundamentais para promover aceleração, para promover movimento. Só foi retirado aqui no caso esse repouso, né, nesse líquido daqui que estava em repouso e ele acabou escoando, acabou tendo movimento pela alteração de pressão. O que nós temos? Quando a gente aperta o êmbolo da seringa e nós queremos injetar o líquido dentro do corpo, na verdade, o que a gente tem? A pressão no interior da seringa se torna maior, né, do que a pressão sanguínea. Então, o líquido, ele é inserido para a corrente sanguínea. Ele sai da onde tem maior pressão, vai para onde tem menor pressão. O inverso é verdadeiro. Na hora que a gente puxa, né, o êmbolo, o que nós fazemos? A gente faz com que a pressão que está na seringa fique menor. Então, o sangue, né, que está passando lá dentro do vaso sanguíneo e está uma pressão maior, ele sai de lá e vem em direção ao ambiente da seringa. Então, de fato, essas diferenças pressóricas, elas são importantes para promover uma aceleração, tá? E isso, inclusive, é interessante, porque no nosso organismo, nós temos diferenças pressóricas, tá? Por exemplo, eu não sei se vocês se recordam, quando a gente estuda o sistema circulatório ali, existem, por exemplo, diferença de pressão dentro do nosso coração, daquela bomba, né? E fazendo com que a diferença pressórica, ela é importante, porque ela agiliza, ela acelera. Que é o exemplo que todo mundo já ouviu falar? Na hora que a gente faz a aferição de pressão arterial, a gente não tem dois valores pressóricos que são aferidos? A gente fala assim, 12 por 7, 14 por 8, não é? Por quê? Eu tenho um valor pressórico máximo, eu tenho um valor pressórico mínimo. Existe sempre uma diferença de pressão. Ah, minha mãe falou que eu não posso, né? Não é saudável ter valor sistólico e diastólico muito próximos. De fato. Por quê? Diferença de pressão é interessante, é importante porque ele promove o movimento, a aceleração. Todos são fatores que colaboram para que nós mantenhamos aquele circuito fechado. Porque o nosso sistema circulatório é um circuito fechado, cujo sangue vai circulando o tempo todo no nosso organismo. E ele circula muito, né? Absolutamente muito, muito intenso. É muito rápido, né? Na fração de 1 minuto, a gente tem a circulação do nosso sangue no nosso corpo como um todo, tá bom? Ou seja, por que a gente está falando disso? Porque isso que nós estamos verificando aqui, essas características, né, conceituais, elas são fundamentais para fazer com que você, com que eu, tenha um sistema circulatório saudável, condizente com vida e qualidade de vida.
ok? E aqui, inclusive, na hora que a gente fala, né, aquele líquido que estava na seringa, porque ele estava em repouso, e a gente promove, ele precisa de ter uma diferença de pressão para ele acelerar, literalmente, a gente consegue verificar aqui que a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, ela também atende aos fluidos. Porque se ele não for estimulado, ele vai manter-se em repouso. Se não fizer nada ali com aquela seringa, né? Não apertar, não fizer nada, não tiver alternância nenhuma de pressão ali, o fluido vai ficar inerte. O fluido vai ficar parado, não vai sair da seringa, tá? É isso que é importante. E aquilo que eu falei com vocês, né? A aceleração de um fluido, de uma maneira geral, ele ocorre do ponto de maior pressão pro de menor, ou seja, ele sai da onde tem uma pressão grande e vai para onde tem uma pressão menor, tá? Essa que é a dinâmica que estimula esse fluxo sanguíneo. E, né? Olha, eu acabei de falar a palavra, né? O fluxo sanguíneo, que é justamente essa dinâmica. O sangue está circulando, o sangue está passando por vários pontos no meu organismo, né? Passando em vários locais, ele é fundamental e precisa, tá? Porque se ele não for, e se tiver problema circulatório em alguma parte do nosso corpo, nós vamos ter uma outra coisinha que a gente também já estudou, né? Que é o quê? Vou ter cianose, que é a menor quantidade, né? Em virtude da menor oferta de oxigênio, ali as células vão começar a ter, inclusive, alteração do seu funcionamento, inclusive possam, né? A médio e longo prazo, entrar em processo de morte, né? Ter necrose, por exemplo. Então, é fundamental que o nosso corpo, eu tenho sangue ali, ó, que circule, que movimente, né? Isso daí é essencial. Bem, inclusive isso auxilia muito, até mesmo na nossa temperatura corporal, né? Nós sabemos, além de vários outros aspectos da termorregulação, por exemplo, o sangue, a circulação sanguínea, ela também é muito importante ali para manter a temperatura, né, na sua temperatura ideal, né? Bem, e aí, né, para saber a rapidez com que determinado volume escoa, nós utilizamos esse conceito de fluxo. Vazão ou fluxo, né? Mas, por exemplo, vazão, com certeza vocês já ouviram falar, se alguém estiver falando de um recipiente, por exemplo, tem um local ali que está com a vazão de água de 5 litros por hora, né? Então, um recipiente, é uma caixa d'água, ela tem ali uma vazão de 5 litros por hora, né? Agora, quando a gente fala do corpo humano, a gente está falando ali, principalmente, a gente usa a terminologia de fluxo, né? O fluxo sanguíneo. Então, que na verdade, justamente todos dois, eles denotam a mesma característica. O que é isso? A rapidez, a velocidade com que determinado fluido, ele vai escoando, ele vai passando, né? Até coloquei aqui para vocês. Fluxo ou vazão, aqui no caso, nós utilizaríamos normalmente, né? Não quer dizer que está errado usar se for fluxo, não, tá, gente? Eu estou só tentando aqui até mesmo aproximar, porque provavelmente vocês já ouviram as pessoas às vezes a falar assim, né? Aquela torneira está ali com uma vazão ou com um fluxo, né? Que o exemplo foi de 2 litros por hora, por exemplo. Significa o quê? Que para encher aqui um balde de 2 litros, eu vou precisar, então, de 1 hora da água ali escorrendo, tá? Então, só para a gente ter essa noção do que isso significa. O que, na verdade, gente, a gente usa muito no nosso dia a dia, né?
às vezes a gente não emprega, às vezes a gente pode não falar, ou às vezes eu abro uma torneira e nem sei ali qual que é a vazão, né, que ela proporciona. Mas, simbolicamente, mesmo não sabendo, tem hora que eu sei se ela vai demorar mais ou demorar menos, né? Ah, não, vem cá, vem, vamos encher esse balde aqui nessa torneira, porque essa torneira aqui, eu consigo, ela é mais rápida, né? A gente fala assim, é mais rápido. Por quê? Tem uma vazão maior de água, às vezes numa determinada, um determinado local, em detrimento do outro, né? Então, isso, né? É importante, tem variação, né? Muito a ver. Olha, quanto maior, inclusive, a distância que um determinado fluido vai ter que passar, isso vai interferir, logicamente, na velocidade daquele escoamento, né? Olha só, quanto mais distante, mais demorado ele tende a escoar, concordam? Vou fazer uma comparação grosseira aqui, só para vocês perceberem que faz sentido. Uma coisa é você sair da sua casa e, por exemplo, ir para Ouro Preto. Outra coisa é você sair da sua casa e ir para Bahia. Ou seja, a distância a ser percorrida, né? Ela interfere. Ok. Agora, põe esse mesmo conceito. Agora eu estou falando de um fluido, mas ali eu também tenho distância. Existem distâncias a serem percorridas. Tem hora que o fluido ele vai sair de um local e ir para um local próximo. Agora, se ele vai sair de um determinado local e tem uma longa distância a percorrer, é lógico que isso interfere na velocidade, né? Então, isso que é muito importante a gente perceber, que são situações que realmente possam interferir, possam fazer com que a gente tenha aqui uma alteração, né? É isso que eu acabei de empregar aqui com vocês. Instintivamente, muitas das vezes a gente consegue, né, perceber que, por exemplo, no nosso ambiente de casa, às vezes existem, né, torneiras que têm uma vazão de água melhor. Ah, o que possa estar interferindo? Entre outras coisas, inclusive, não sei se vocês já viram isso, por exemplo, proximidade com a caixa d'água, né? Quanto mais próximo, a gente percebe que ali sai mais rápido, né? Tem uma maior pressão e o escoamento é mais rápido. Ah, tá muito longe, né? Às vezes eles até usam esse conceito na hora que a gente tá ali. Às vezes, por exemplo, uma determinada empresa, né? Ah, mas não está chegando água em determinada região da cidade. Ah, mas não está chegando porque lá é muito distante, porque lá é muito alto, ou realmente fica mais difícil. Por quê? Interfere nesses conceitos que nós estamos falando aqui, né? Poderia não interferir? Poderia. Se tivesse, logicamente, uma administração melhor, até mesmo, né, dos canos, que fizesse compensar, às vezes, a, a distância, né? Enfim, são parâmetros que precisam ser observados. E eu coloco aqui algo que, na verdade, embora nesse raciocínio aqui do nosso livro, é onde ele chama atenção para isso, mas eu já pontuei com vocês desde o início hoje, né? Porque eu acho que na hora que a gente fala sobre sistema circulatório, logo de cara, já dá para a gente imaginar, já dá para a gente lembrar, já está no nosso imaginário, né? Essa diferença de diâmetro dos vasos, né? E isso eu acho que é uma coisa que acompanha a todos nós. Então, isso existe? Existe. Nós sabemos, nós já até lembramos em relação a isso. Agora, isso interfere? Interfere, tá? Nós vamos ver sim. Isso acaba interferindo, tá? Tenho vasos que vão ter eventualmente o mesmo raio, ou seja, o mesmo diâmetro? Tenho, tá?
Agora, existem vasos que têm uma diferença, né? Diferenças são vasos mais finos, vasos mais delicados, tem outros que são mais robustos, né? Tem um raio maior. Então, existe, né? E eu coloco aqui para vocês, quanto menor o raio, maior a velocidade de escoamento, caso se pretenda manter o mesmo fluxo, a mesma intensidade, a mesma passagem. Depende sempre aqui o que eventualmente vai se manter, né? Quer manter o mesmo fluxo ou o fluxo vai mudar? Então, depende muito ali do raciocínio, daquilo que esteja falando, daquilo que esteja analisando. O que é importante a gente imaginar é que, eventualmente, tem situações específicas, né? E aí, para a gente poder trabalhar. Aqui, ó, onde nós podemos observar, né? Que eu tenho a observação da área e a observação da velocidade. E o que também é importante, e eu chamo a atenção de vocês para essa imagem que apareceu aqui agora. Percebam que, além do detalhe, só um minutinho que ele travou aqui para mim, aqui. Além do detalhe, da diferença do diâmetro dos vasos, né? Que a gente fala aqui do raio dos vasos sanguíneos, que já existe naturalmente em todos nós, uma coisa também é possível de acontecer e que tem a ver com a nossa dieta, tem a ver com a nossa, até mesmo propensão, né? Orgânica, que é a possibilidade da formação de placas de ateroma. Nó, Lucine, o que isso tem a ver? Percebam, de repente eu tenho um vaso sanguíneo, tá? Que tem determinado raio já determinado, né? Afinal de contas, um vaso que se espera ter determinado diâmetro, por exemplo, mas que com o passar do tempo eu vou tendo aqui, né, a presença de células gordurosas, formando placas, tá? E que só tendem a aumentar. E o que isso interfere no que a gente está falando? Olhem só, as placas de ateroma, elas tendem a fazer com que daquele vaso saudável, né, ele vai perder aqui internamente a área física de passagem do sangue. Então, olhem, vamos pegar em termos da imagem. Aqui eu tenho um vaso saudável e eu tenho, né, uma determinada área para o sangue passar aqui. Na hora que esse mesmo sangue passa em uma outra região daquele vaso sanguíneo, existe um estreitamento, é como se fosse um estreitamento de pista, né? E aí, o sangue vai passar, mas ele vai passar com maior dificuldade. Concordam comigo? Concordam? Ótimo. E ele vai passar com maior dificuldade. E eu até aproveito, embora eu vou falar daqui a pouco, mas eu aproveito a oportunidade para utilizar com vocês um conceito. Vou até fazer uma pergunta. O que significa resistência? O que significa resistência? Ah, fulano está resistente em aceitar a mudança de casa. Significa o quê? Que ele está aceitando bem ou ele está colocando dificuldade para mudar de casa? Colocando dificuldade. Colocando dificuldade, né? Por quê? Porque na hora que vocês pegam a biofísica dos fluidos, vocês também vão ouvir a palavra resistência, tá? Isso significa maior dificuldade. Aqui é um local de uma maior resistência, onde o sangue passa com uma maior dificuldade, tá bom? Então, maior resistência é indicativo de maior dificuldade.
colocando um empecilho, algum fator dificultador para a passagem desse fluido, tá bom? A gente vai utilizar mais lá na frente, mas como a gente está vendo aqui uma imagem, né? E até mesmo essa associação, quando a gente imagina o estreitamento de pista, se a gente imaginar ali numa rodovia, tá ali uma vazão ótima, né? Os carros estão fluindo e de repente tem um estreitamento de pista. Aquele estreitamento de pista não começa a criar um fator dificultador na passagem daquela via? Aquilo, inclusive, ele não tende a, se ele se manter, ele vai congestionando, né? Então, esse raciocínio, ele também serve aqui. Essa placa de ateroma, que não é uma via normal, não é uma situação, né? É uma situação de alteração, ela promove um aumento de resistência, ela aumenta a dificuldade da passagem do sangue. E isso provoca dificuldade circulatória. E uma outra coisa, e agora eu vou usar um outro exemplo para vocês. Olhem só, inclusive agora não é época disso, a gente está até vendo nos noticiários, né? Que infelizmente os ônibus estão lotados, né? E o que isso inclusive impacta aí no que a gente está vivenciando em termos de pandemia. Ok, mas vamos imaginar absolutamente vida normal, tá? Vida normal, a gente passando para um lado, passando para o outro, a gente entrou no ônibus e ele está lotado. Tenho certeza que, assim como eu, todos vocês já passaram por essa situação. Sabe quando a gente está ali e a gente já está perto de poder descer do ônibus? E aí você já está próximo, mas na verdade você ainda precisa chegar até a porta, né? Aí você fica assim, pede licença, com licença, com licença. E aí tem gente que nem tem a boa vontade, né? Que mesmo tá todo mundo espremidinho, mas você ainda faz um sentido ali de querer colaborar com a pessoa que precisa passar. Mas você tá difícil. Vocês vão perder o ponto do ponto que você vai descer? Jamais. Ah, Daniel, jamais. O que você vai fazer, Daniel? Sair tirando todo mundo da frente. Você vai aumentar, inclusive, a pressão para passar, não vai? Tá difícil, mas você vai, ó. Vai passar, não vai, Daniel? Leva até a pessoa junto. Oi, gente. A gente falando assim, fala a verdade. Parece que a gente está vivenciando tudo isso, porque eu acredito que todos nós já passamos por isso, né? E ainda, se a gente ainda está com mochila, né? Mochila cheia, às vezes a mochila nas costas, ou segurando aqui na mão. Na hora de passar, você passa. Eu estou pedindo licença, estou pedindo. A pessoa não tem boa vontade, não. Aí você passa, né? Aí pronto. Aí depois você só ouve o xingo, né? Só ouve o xingo. Mas aí você já está descendo. Gente, que eu tô falando, não quer dizer que tá certo não, tá bom? Mas é porque, como eu tô contextualizando, eu tenho certeza que nós já passamos por isso. Tenho certeza aí que na memória de vocês sabem muito bem o que é passar por esse aperto ali. E o que tem a ver com o que eu tô falando? Eu quero só te mostrar que é logicamente que num circuito como o circuito circulatório, o sangue ali não está parando, não está pensando em nada disso. Mas ele está querendo passar. Tem resistência? Tá difícil? Ele acaba que naquele ambiente, ele acaba pressionando um pouco mais. Porque olha a quantidade de sangue que tem aqui atrás. Então, até por esse congestionamento, entre aspas, ele acaba aumentando aqui o que a gente vai ver adiante, que é o aumento da pressão, tá? Exercendo maior pressão nesse vaso. Na verdade, tudo isso que eu tô falando aqui, ele vai passar depois, mas é porque mais do que uma sequência aqui, eu acho que é mais uma sequência de raciocínio, né? Se a gente já tá aqui nesse ambiente,
se a gente já está conseguindo imaginar o que é esse sangue passar por uma determinada região e de repente ter um estreitamento, né? Acho que não custa nada a gente caminhar com esse raciocínio, tá? Mesmo que eu venha apresentar isso daqui a pouco para vocês. E é isso. Inclusive, esse é uma das situações que é o grande problema da placa de ateroma. Ela possa, inclusive, né, mais uma questão, é mais um fator dificultador para o sistema circulatório. E tudo aquilo que eventualmente possa promover um aumento de pressão, uma pressão maior sobre o vaso, poxa, imagine isso ao longo da vida, porque a gente quer viver com 90, com 100 anos e com saúde, né? Tanto é agora, igual minha mãe faz aniversário amanhã. Eu falei assim, mãe, na atual circunstância, né? Dá uma vontade da senhora estar fazendo uns 10 anos a mais. Por quê? Porque você já estaria ali na reta da vacinação, né? Ou seja, o que você tem? Na hora que a gente fala, hoje em dia, você falar 80 anos, aí é muito jovem. Ah, dá para viver pelo menos até uns 100, uns 100 e tantos anos. Tendo qualidade de vida, a gente quer viver muito. Então, por isso que às vezes a gente, pequenos hábitos que a gente eventualmente tem, que sabe que não são saudáveis, a gente tem que ter cuidado, porque isso não acontece de um dia para outro. Essa plaquinha vai sendo formada ao longo do tempo e isso possa impactar. Ah, professora, mas a simples presença dela já possa significar ali rompimento do vaso? Não, para agora não. Mas como a gente quer viver e muito, lá na frente isso possa impactar e eventualmente te trazer prejuízos, interferir aí nessa nossa expectativa, porque a gente quer viver muito e bem, tá? Aqui, só chamando a atenção disso, olha, vamos pegar em termos do desenho, né? Aqui seria uma artéria normal, que permite a passagem, o fluxo de sangue, né? De uma maneira normal, adequada. Este é um vaso com placa de ateroma, né? Então, olha como ele já encontra maior dificuldade. Então, é nisso, inclusive, que a gente vê que aqui no exemplo, a área física da passagem do sangue, ela foi diminuída, né? Ela foi diminuída. Então, quando, né, existe isso, significa que a área física da passagem desse sangue, ela acabou sendo prejudicada, né? E isso já impacta muito. É isso que a gente tem que imaginar, né? Essa biofísica aplicada. O que esses princípios, de fato, interferem no funcionamento normal e possam interferir, causando prejuízos à nossa saúde, quando nós podemos apresentar, porque a gente sabe, né? Todos nós podemos vir a ter esses prejuízos, esses problemas, quer seja por vias aqui, a formação de placa, até por uma questão alimentar, né? Ou por características orgânicas que a gente eventualmente possa apresentar alterações nos nossos vasos, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos agora cuidar do nosso sistema circulatório. Como que a gente vai cuidar? A gente vai para o intervalo, a gente vai tomar uma água, né? Isso é bom, isso é um hábito saudável, interfere, vai ser bom para a gente descansa um pouquinho, às 21 a gente volta, tá? E aí a gente retorna com o assunto, tá bom? Um beijão para vocês. Beijo.